tema intrigante que muitas vezes acaba confundindo a maioria das pessoas. A diferença entre um bloqueio interno de banco e o bloqueio judicial de conta bancária. Se você está na dúvida sobre a diferença entre os dois e como tratar cada um corretamente, continue assistindo esse vídeo para aprender sobre esse assunto de uma vez por todas. Para ficar mais fácil de entender a situação de cada um, eu vou explicar primeiro o bloqueio interno e depois o bloqueio judicial, porque ambos são diferentes e agora você vai entender o porquê. O bloqueio interno de conta bancária é uma medida de precaução tomada pela instituição financeira, ou seja, o banco, quando existe uma suspeita de fraude ou então de operações suspeitas naquela conta bancária. Basicamente, é uma forma do banco proteger o seu dinheiro e impedir qualquer acesso não autorizado. Então, se o seu banco identificar alguma irregularidade ou então uma atividade que não é comum na sua conta, ele pode congelar, bloquear a sua conta temporariamente até que investigue essa situação e resolva o problema para a sua conta poder voltar ao normal. Essa informação é confirmada pelo próprio banco. E ultimamente tem tido uma onda desse tipo de bloqueio, justamente pelos bancos identificarem operações que não são tão comuns nas contas das pessoas. Então, por exemplo, se você está acostumado a usar a sua conta ali normalmente e os valores não são tão altos, se de repente entra um valor muito alto que não é característico, tem a possibilidade de ocorrer essa questão dessa suspeita de fraude. Ou então, se na sua conta caiu um Pix estranho ou alguma outra coisa que não é comum de você fazer na sua conta, o resultado pode ser realmente o bloqueio interno. Agora vamos passar para o bloqueio judicial de conta bancária, que sempre é o foco aqui do canal. Esse bloqueio já é um cenário totalmente diferente do bloqueio interno. Um bloqueio judicial, também conhecido como penhora judicial, ocorre quando um juiz determina o bloqueio de valores na sua conta. E ele ocorre quando você está sendo processado em razão de uma dívida que não foi paga. Nesses casos, mediante solicitação do credor, o juiz pode emitir uma ordem de bloqueio para a apreensão de valores na conta do devedor. O sistema utilizado é chamado de Cisbajude e garante que os valores serão bloqueados até que a pessoa trate do processo com o auxílio de um advogado próprio. Aqui está a principal diferença entre esses dois bloqueios. O bloqueio interno do banco é iniciado pelo próprio banco, com o intuito de proteger a sua conta com questões suspeitas, enquanto o bloqueio judicial de conta bancária é determinado por um juiz em um processo judicial em tramitação. O propósito e a autoridade que determina esses bloqueios são diferentes, mas ambos resultam no bloqueio temporário da conta da pessoa. Então, o que acontece quando a sua conta é bloqueada? Bem, durante um bloqueio interno de banco, você normalmente vai ser notificado pelo banco. Pode ser por e-mail, telefonema ou então pelo próprio portal do banco online. Eles vão fornecer informações e a maneira como proceder para tratar desse bloqueio interno. Isso pode envolver realmente você fornecer algumas documentações para o banco, responder algumas perguntas de segurança ou então você ter que comparecer na agência do banco caso seja um banco mais tradicional que possui agência. Por outro lado, quando a sua conta bancária sofrer um bloqueio judicial, você tem que entrar em contato pelo banco. Geralmente eles não informam a pessoa da maneira que foi no bloqueio interno e você tem que solicitar o número do processo judicial que causou o bloqueio. Após essa medida, o próximo passo é buscar auxílio de um advogado especialista em bloqueio judicial, para dessa forma você tratar do processo da forma correta. Agora que foi abordado os pontos básicos, vou resumir os pontos principais para ficar mais fácil. Um bloqueio interno de banco é iniciado pelo próprio banco como uma medida cautelar, enquanto um bloqueio judicial é determinado por um juiz
em um processo judicial em tramitação na Justiça. O bloqueio interno de banco tem como objetivo impedir acessos indevidos ou utilização indevida da sua conta bancária, enquanto o bloqueio judicial é em razão de um processo judicial em tramitação que não foi tratado da forma correta. Durante o bloqueio interno do banco, você vai ser orientado pelo banco por qual maneira você deve realmente tratar esse bloqueio para recuperar o acesso à conta. Enquanto o bloqueio judicial de conta bancária, que vem de um processo judicial, deve ser tratado com auxílio de advogado, que no caso é o seu advogado que vai te orientar a analisar o processo para dessa forma ser tratado da forma correta. Agora você já sabe qual é a diferença entre um bloqueio interno de banco e um bloqueio judicial de conta bancária. Espero que você tenha entendido essas informações úteis e agora tenha compreensão de como funcionam essas questões na prática. Muito obrigada por acompanhar o vídeo e até a próxima!